Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Josinácio, o aprendiz de filósofo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os pré-socráticos. E agora eu vou falar sobre Pitágoras, um cara que é meio negligenciado na filosofia. Mas antes disso, o YouTube fica falando que eu tenho que pedir. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, você que não é inscrito. Dá o seu like aí, like negativo, positivo. Mas mostra que você está interagindo com o canal. Comente, olha o sininho da notificação, para que você receba a notificação e aí a gente interage assim, mostra para o YouTube que o meu canal tem uma certa relevância. Eu quero que isso aqui cresça. Mas, voltando ao assunto, vou falar sobre o filósofo Pitágoras. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo, produzi ele, falando sobre os pré-socráticos. Eu não aprofundei naquela coisa, onde cada um nasceu, em que ano e tal, mas eu passei um pano assim sobre os pré-socráticos. E tem um filósofo que é Pitágoras. Pitágoras, talvez você conheça na escola, porque na escola falava sempre do teorema de Pitágoras. A soma da hipotenusa é igual, a soma do quadrado é igual a soma da hipotenusa dos catetos, uma coisa assim. Então Pitágoras, na filosofia fala, Pitágoras foi o cara que falou que ele não era sábio, mas era amigo do saber. Ou então, você conhece Pitágoras porque Pitágoras, na música, Pitágoras foi um dos primeiros que aprendeu a afinar violão, a afinar corda, então que disseminou conhecimento sobre a harmonia. Alguns conhecem Pitágoras porque Pitágoras foi o cara que praticamente desenvolveu essa certa harmonia que existe nos números, viu que o universo, existe uma ordem no universo, existe uma medida, e tudo existe ângulos, retângulos, círculos. Pitágoras parece que foi isso, parece que vê Pitágoras apenas como isso. Mas Pitágoras tem uma certa negligência, porque a filosofia nasceu no conceito de que uma certa desmistificação dos mitos. E Pitágoras, ele olhava mais para dentro. Pitágoras tinha uma visão mística do mundo. No entanto, por quê? No entanto, os outros filósofos, enquanto pesquisavam sobre a física, a arquê das coisas, não é quer dizer que Pitágoras não pesquisava sobre a arquê, pesquisava sim. Mas Pitágoras ele focou mais num lado pessoal. Pessoal de quê? Um certo místico que ele acreditava na reencarnação. Pitágoras não tem pouca coisa escrita sobre ele. Algumas coisas foram encontradas de Xenofonte. Heródoto fala alguma coisa parecida com o que Pitágoras acreditava. Algumas coisas sobre os discípulos de Pitágoras que falavam, mas Pitágoras, dizem que a história é que Pitágoras ele foi lá para o Egito. Lá no Egito ele estudou um pouco, lá no Egito, e depois do Egito ele veio para a Grécia. E na Grécia ele começou a disseminar o conhecimento que ele conseguiu recolher lá no Egito. Nisso, ele formou a sua seita, que era os pitagóricos. E os pitagóricos, esses pupilos dele, começou a agir da mesma forma que ele. Segundo relatos, que nada Pitágoras tem escrito sobre Pitágoras, mas sim segundo outras pessoas, segundo o que Pitágoras viviam, falam que Pitágoras era vegetariano. Pitágoras participava das festividades da Grécia, que tinha sacrifícios de animais. Depois que sacrificava o animal, as pessoas comiam do animal. Pitágoras participava disso tudo, mas de uma forma social. Mas Pitágoras era vegetariano, ele não comia da carne imolada para os ídolos. Porque Pitágoras acreditava na reencarnação. Pitágoras acreditava que a forma que ele agia com os animais poderia influenciar um dia que ele morrer quando chegar lá. Ou, do contrário, se ele maltratasse um animal, poderia aquele animal morrer e nascer como um ente querido dele. Lembra do vídeo atrás que eu fiz? Tem um vídeo atrás aí, você que acompanha o canal, é 1 ou 2, 3, 5 que acompanha esse canal, tem um vídeo atrás que eu falei sobre Platão, sobre aquele negócio da reencarnação de Platão. Pitágoras tinha a mesma ideia que Platão. Por quê? Pitágoras acreditava que a pessoa poderia nascer em um animal ou a pessoa poderia nascer em um humano. Tem até uma historinha que é sobre Pitágoras, que eu vou até ler aqui para você.
que diz Xenofontes a respeito de Pitágoras é o seguinte: certa vez em que passava por um cãozinho que estava sendo açoitado, conta que se apiedou do animal e pronunciou as seguintes palavras: parem, não lhe batam, porque é a alma do estimado amigo meu, eu reconheci pelo seu ladrado. Assim diz que Pitágoras estava passando na rua e viu isso, aconteceu isso, mandou parar de bater um cãozinho porque ele escutou um estimado amigo dele gritar, pedindo socorro, pela voz, pelo ladrido do cãozinho. E Pitágoras, ele acreditava na alma. E parece que nas literaturas, nos livros sobre os pré-socráticos, que é publicado hoje, Pitágoras é negligenciado porque Pitágoras acreditava nesse negócio de alma, de outra coisa. E parece que tem uma certa coisa na filosofia que parece que o filósofo não pode acreditar nessas coisas de alma, de espírito, não pode acreditar em Deus ou algo parecido. Então Pitágoras sabe pouca coisa de Pitágoras. Mas Pitágoras tem um lado místico dele, tem um lado espiritual, um lado da alma, que Pitágoras, para ele, da forma que a gente agia aqui no mundo agora, poderia influenciar um dia que a gente chegasse em outro lugar. Poderia influenciar um dia que você não mede bem com a pessoa, vai que aquela pessoa nasce em sua família. Pitágoras acreditava assim. Muitas pessoas mostraram que eles não matavam animais, não comia animais, não matava, evitava a violência, eles andavam descalços, os pitagóricos e Pitágoras dizem que eles evitavam andar pelas ruas principais da cidade. Eles tinham uma certa ética, uma certa moral, uma certa vivência diferenciada das pessoas. Essa certa espiritualidade mística que ele muito pregava. Assim, Herodoto, que é um historiador, talvez para tirar o mérito de Pitágoras, ele fala que não foi Pitágoras que desenvolveu esse negócio da reencarnação, que descobriu o negócio da reencarnação, mas sim foram os primeiros a enunciar isso, foram os egípcios. Talvez tenha muito mais antigo do que o Egito. Você pode pesquisar, pode entender, talvez seja muito mais antigo que o Egito. Mas Herodoto fala que alguns dos gregos mais cedo, outros mais tarde, anunciaram as mesmas ideias que existiam no Egito, como sendo da própria autoria. E assim, talvez ele falou isso assim, talvez querendo falar de Pitágoras, mas não falou de Pitágoras. Então, a reencarnação, ela, nas antigas religiões, já foi muito professada, já foi muito acreditada, e Pitágoras era um desses. Por isso que Pitágoras não tem muito mérito na filosofia, na Grécia, porque alguns gregos não gostavam muito desse negócio de alma, precisa um pouco mais com aqui e agora, que nem um pouco de alma aparece nas literaturas de Platão, porque Platão, assim, no Apologia a Sócrates, no Fédon, na República, entre outros livros dele, outros escritos dele, que fala que é dele, fala que existe esse negócio da alma. E Pitágoras acreditava nisso, mas Pitágoras quase não se fala dele. Quase é negligenciado. Quase... Pitágoras é um cara que... Aquilo que eu falei no começo do vídeo, parece que é matemática, o negócio dos números, e é só isso, parece que existe de Pitágoras. E eu gosto muito de Pitágoras porque ele fala dessa certa harmonia, desse certo arquê, que tudo existe uma medida, tudo existe uma ordem. Pitágoras tinha essa coisa da medida, da ordem, de um cosmo, buscando um cosmo perfeito. Então, o interesse dos pitagóricos era que era com a astronomia. Eles eram muito fixados no, como é que chama? Nas coisas por aí, no universo. E os pitagóricos, enquanto a maior parte da população da Grécia e outros povos antigos, acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, os pitagóricos acreditavam da seguinte maneira. Aristóteles escreveu assim, sobre os céus: enquanto a maior parte afirma que a Terra está colocada no centro, os itálicos, chamados pitagóricos, dizem o contrário.
asseveraram que o fogo ocupa o lugar central. O lugar central. A Terra, sendo um dos seus astros, move-se circuladamente em torno do centro, que é o fogo, produzindo assim o dia e a noite. Constrói outra Terra, além daquela que eles acreditavam que era plana. Quanto oposta a essa, que eles chamavam essa Terra de antiterra, buscando suas hipóteses e causas, não nas manifestações celestes, mas na subordinação destas certas teorias e opiniões suas, tentando combiná-las harmonicamente. Então os pitagóricos já tinham uma ideia que a Terra girava em torno do Sol, não o Sol girava em torno da Terra. Olha que a ideia é antiga. E outra coisa que é muito colocada neles é que os pitagóricos eram o quê? Eram místicos ou matemáticos? Ou eram os dois? Eram filósofos, místicos ou matemáticos? É por isso que eu escolhi fazer um vídeo em especial sobre Pitágoras, porque eu achei que tinha muita coisa para me falar sobre Pitágoras e achei interessante essa relação. E tipo assim, Pitágoras sabe um pouca coisa sobre ele, por quê? A maior parte de nossas fontes sobre a teoria pitagórica é tardia. O mestre em pessoa nada escreveu, parece muito com a história de Jesus, de Sócrates, entre outros pessoas aí que têm um grande peso na história da humanidade. Seus seguidores, os seguidores de Pitágoras, atribuíram tudo ao seu grande fundador. É difícil ter certeza quais eram autorias do próprio Pitágoras ou dos ensinamentos pitagóricos autênticos. Alguns seguidores tardios do caminho pitagórico, em especial o importante pensador Filolau, do século V, pode atribuir teorias avançadas de cunho próprio, mas grande parte do conteúdo do suporte aos ensinamentos pitagóricos parece ser uma mistura do palavrio místico e veneração ondulada ao seu gênio. Então, Pitágoras tinha seus pupilos, Pitágoras vivia na Grécia, ele foi no Egito, depois do Egito veio para a Grécia e começou a ensinar matemática, teoremas sobre as medidas do universo, sobre o cosmos perfeito, sobre a harmonia do mundo. E Pitágoras tinha seus pupilos, mas o que os pupilos deles aprendiam com o mestre, nada ensinava. Era uma coisa fechada, era uma coisa esotérica, era para apenas iniciados, assim. E o que sabe Pitágoras, coisa tardia, poucas pessoas têm conhecimento disso. Algumas pessoas são atribuições das pessoas que começaram a seguir o caminho pitagórico. Outras pessoas geraram, aperfeiçoaram as ideias de Pitágoras. Mas o que sabemos do cara é que o cara, dizem que ele acreditava na reencarnação, segundo fontes de Xenofontes e Herodoto, que é um historiador, Xenofontes, um filósofo. E o que a gente sabe é isso. E é isso que eu quis trazer aqui para aperfeiçoar no conhecimento, nessa cultura filosófica que eu tento trazer. E o meu canal é disso aí. Muito obrigado por você acompanhar esse vídeo até agora. Se gostou, dá o seu like, comente. E tchau, fique com Deus.